Então, beleza, Dev. O que ficou de desafio para nós da aula passada, tá? Então, a gente tem aqui, né? Eu loguei com um cliente, com um usuário de cliente, e aí eu dei nas ordens de serviço aqui um barra index, certo? E aí o que acontece? Um barra ordem de serviço, na verdade. E aí, ele tá me retornando duas ordens de serviços, mas ó, uma com o cliente ID 1, que é o usuário que estou logado, e outra com cliente ID 2, que é o outro usuário. Tá? Eu preciso retornar somente as ordens de serviços que eu cliente, possuo, não dos outros clientes, tá? Então, para isso, o que a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai criar um negócio chamado trait, tá? O que é trait, basicamente? Trait é um cara aqui que ele basicamente é um código que a gente vai reutilizar, tá? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que quando, por exemplo, eu chegar aqui na minha ordem serviço controller, aqui no método index, onde eu faço esse select aqui, né, simple paginate, que ele faz um select e me retorna paginado, ele adicione não na controller, mas na query de forma automática o user ID. O user ID não, o cliente ID, tá? Então, para que ele adicione o cliente ID do meu usuário logado. Então, como que a gente vai fazer isso, tá? A gente vai vir aqui, ó, na pasta app, botão direito em cima dela e vamos criar uma folder, tá? Chamada de traits. Vamos criar uma pasta traits. E aí, aqui dentro de traits, nós vamos criar uma trait chamada auto embed client id.php, tá? Então, isso aqui é um arquivo PHP, tá? Vamos adicionar aqui então o name space app barra traits, tá? E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos criar então nossa trait. Então, trait e aí auto embed client id. Abre, fecha chaves, beleza. E aí, numa trait, a gente tem um método que é um método de boot, que é o método que basicamente vai executar o nosso código-fonte quando nós chamarmos essa trait. Então, com isso, a gente pode criar um método protegido, um protected static function boot, e aí o nome da trait, tá? Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. E aí, a primeira coisa que a gente precisa verificar é se o usuário ele está autenticado. Então, para isso, a gente pode utilizar a função auth check. Tá? Isso aqui verifica se o usuário está autenticado. O usuário está autenticado? Beleza. Agora, nós precisamos verificar se a autenticação do usuário entra lá no... Se é diferente, o guarda da autenticação do usuário é diferente de API. Então, como que a gente faz? Alt, então a gente vai utilizar esse Illuminate Support Facade, dois pontos, guard, API, check. Então, eu verifico se isso aqui, o guarda que eu estou utilizando da minha autenticação é a API. Se isso aqui for igual a false, o que vai acontecer? É aqui onde que vai executar o nosso código. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é trazer o nosso alt user. Então vem aqui alt user, trazer o nosso alt user. Tá? A segunda coisa que a gente precisa fazer é o seguinte: nós precisamos pegar toda vez que alguém fazer um select lá na tabela de ordem de serviço, de cliente endereço, nós precisamos adicionar uma query, uma cláusula de where, né? Então, um filtro where, passando o cliente ID igual ao do usuário autenticado. Então, para isso, a gente vai utilizar um cara chamado Global Scopes, do Laravel, tá? Que basicamente nos permite acessar toda vez que o Eloquent faz uma query no banco, acessar essa instância e trabalhar com a query. Então, por exemplo, eu quero adicionar um Global Scope
abre e fecha parênteses. E aí o nome desse global scope, né, eu vou dar um nome aqui, que vai ser o cliente owner ID, tá? Então, o cliente ID responsável por aquele, é o ID do cliente responsável por esse registro, tá? E aí, o segundo parâmetro é uma função. E essa função, ela vai trazer o builder do nosso Eloquent, Illuminate Database Eloquent, tá? Vou colocar ela nessa variável builder. E vamos passar esse out user para dentro dessa função. Então, vamos utilizar isso aqui, ó. Use out user, tá? E aqui abre e fecha chaves da nossa função. E para isso, agora a gente precisa adicionar a nossa cláusula de where. Então eu vou utilizar aqui, ó, o nosso builder. Eu venho aqui, ó, where, que nem o Eloquent mesmo, cliente underline ID. E aí aqui eu uso o meu out user ID. Então com isso eu consigo pegar e filtrar isso aqui, ó, tá? Então, uma vez que nós criamos isso aqui, tá? Essa trait, basta nós irmos lá na ordem serviço, na nossa model, e vir aqui e dar o seguinte, auto embed cliente ID. Ó, auto embed cliente ID. Então ele vai importar para nós essa trait aqui. Se eu vier aqui agora e dar um send, ele vai retornar só um, que é o cliente ID 1, tá? Mesma coisa com o cliente endereço, tá? Cliente endereço ele serve para aquela lógica também serve para cá. Então eu venho aqui, importo, Ctrl C. E agora toda vez que eu for acessar um endereço de um cliente utilizando o meu guarda cliente, ele vai adicionar aquele cliente ID, tá bom? Então, esse código fonte aqui, esse código que a gente acabou de criar, de trait e tal, ele é um pouquinho difícil de entender, um pouco difícil de decorar, só que isso aqui é mais comum para você ter um recurso. Quando você tiver um projeto que você precisar, por exemplo, adicionar critérios de busca nas suas consultas com o Eloquent, porém você não pode adicionar no controller. Então você precisa adicionar isso em algum outro lugar, numa lógica separada. E é aqui onde que você vai fazer isso, tá bom? Então com isso a gente finaliza o módulo de policies, né, de permissionamento. E no próximo módulo nós vamos falar sobre builds. E realmente é o nosso último módulo de mão na massa mesmo. Eu quero trazer muita coisa legal aqui para você. Então, como hospedar a aplicação Laravel em diversos servidores, em diversos serviços de cloud. E é isso, tá? Então, fica comigo aqui, até só mais um módulo, e eu te vejo na próxima aula. Valeu!